Queridos, a mensagem que nós vamos tratar com vocês aqui hoje, nesta manhã, não é uma mensagem fácil de ser pregada na igreja. Porque aqueles que pregam essa mensagem, assim como a mensagem de saúde, geralmente recebem oposição. Mas como o meu compromisso é com Jesus Cristo, e é claro, com os irmãos também, mas acima de tudo com Jesus, eu faço das palavras de Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, verso 10, as minhas. Aquela pessoa que busca agradar a Deus, ela não vai agradar aos homens. É isso que Paulo quis dizer ali no seu texto. E veja bem, nós como igreja temos pregado a mensagem, que na verdade nós temos uma só mensagem, mas a primeira parte dessa mensagem temos pregado até bem. É claro que com algumas deficiências, nós temos pregado essa mensagem até bem. Nós temos uma só mensagem, mas eu divido essa mensagem em 2 períodos. E esse primeiro período, volto a repetir, nós temos até feito de forma clara. Mas a segunda parte da mensagem, nós não temos feito tão bem. O que eu estou querendo dizer com isso? A primeira parte dessa mensagem nossa é o quê? Pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo e ensinar as pessoas a forma de como que Jesus vai vir nas nuvens do céu, ensinar para as pessoas que Jesus está lá no santuário celestial, ensinar para as pessoas sobre o erro teológico, da imortalidade da alma. Então, isso nós temos feito muito bem. Eu, por exemplo, já tenho 4 anos, vai fazer 5 já que eu estou nessa igreja, e eu percebo que os irmãos, quando dão os estudos bíblicos, eles apresentam de forma clara todos esses ensinamentos que nós temos que apresentar para as pessoas lá fora. Essa é a primeira parte da nossa mensagem. Corrigir os erros, ou melhor, aqueles erros que a igreja romana, na Idade Média, disseminou, esse é o papel da igreja adventista hoje. Mas a segunda parte da mensagem, nós não temos feito de forma tão eficaz. Qual que é essa segunda parte da mensagem? A preparação para a crise final, quando a gente traz as pessoas lá de fora para cá, nós temos que fazer o que agora com elas? Preparar essas pessoas para passarem para a crise final. E como que eu faço isso? Estudando a escatologia, os últimos acontecimentos da história de nossa terra. Eu tenho um slide para compartilhar com você aqui nesta manhã, e está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 359, onde a serva do Senhor diz assim: o mundo protestante criou um sábado idólatra, no lugar em que havia de estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, veja o que ela falou aqui, por essa razão vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para os campos, retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Vejo a necessidade de apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. O texto é bem claro para mim e para você. Nós temos que estar preparados, ou melhor, deixar tudo preparado para a crise. É ou não é o que o texto está dizendo? É isso. Como que eu faço isso? Me preparando agora, antes da crise. Porque veja bem, Daniel capítulo 12 diz que vai haver uma crise igual nunca houve em todos os tempos. E se nós cremos, de fato, em Apocalipse capítulo 13, principalmente a 3ª mensagem angélica, lá diz o quê, irmãos? Que as pessoas vão ser proibidas de comprar e vender, a menos que se submetam ao decreto, a marca da besta. Vamos imaginar aqui, meus queridos, eu faço com vocês aqui agora um pequeno momento de reflexão. Vamos imaginar que ocorra o decreto dominical neste exato momento, agora, aqui. Que ocorra o decreto dominical agora. O que eu e você iríamos fazer? Para nós não perecermos, nós vamos ter que aceitar o sinal da besta. Eu já preguei em alguns locais sobre o cerco, onde impérios cercavam ali as cidades para poder não deixar que nada entrasse na cidade. Aquelas pessoas elas tinham que se render em algum momento. Como elas faziam isso? Se rendiam àquele império e então se submetiam. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa se nós não quisermos nos perecer, a menos que nós nos preparamos para a crise.
E veja bem, queridos, eu não acredito, sinceramente, que um homem pós-moderno igual nós aqui hoje, do século XXI, vá adorar um bezerro de ouro. Eu não acredito nisso. Essa foi a maneira pela qual Satanás usava para fazer com que aquelas pessoas lá da antiguidade se curvassem, adorassem a outros deuses. Mas nós temos hoje todo um conhecimento científico, nós temos hoje todo um conhecimento, e o homem pós-moderno não vai ajoelhar hoje para uma estátua, para um bezerro de ouro. Mas como que ele vai fazer isso hoje? Colocando outras coisas no lugar de Deus. De repente um artista, uma atriz, um cantor, um jogador de futebol, ou um time de futebol, é claro. Satanás vai fazer isso hoje. Mas eu e você, com a mente que nós temos hoje, eu acho muito difícil. E eu acredito até que mulheres não venham a comer seus filhos, igual a palavra de Deus já mencionou muitas vezes, o cerco de Jerusalém, lá, o cerco de Samaria no passado. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que pessoas, para não deixar os seus filhos morrer de fome, lá no decreto dominical de Apocalipse 13, muitas mães vão se submeter ao decreto dominical. Porque a serva do Senhor já diz em outros textos que muitas pessoas, quando chegar essa crise, aquelas que não se prepararam, vão passar para o lado do diabo. Eu tenho falado isso em todos os locais que eu passo. Então nós temos que preparar para a crise quando vier. Quando, irmãos? Agora. É agora que nós temos que preparar para a crise. Nós não podemos preparar para a crise quando ela vier. Aí já não é mais tempo de preparo. Já é tempo de fuga. E a mensagem da serva do Senhor é que nós temos que deixar tudo preparado para quando vier a crise. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas histórias hoje da palavra de Deus, principalmente envolvendo a destruição de Jerusalém no ano 70. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês aqui. Esse texto se encontra em Lucas, capítulo 21, verso 20 e 21. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fica à vontade, mas nós estamos com um texto projetado aqui para ficar mais fácil o nosso acesso e o desenvolvimento do tema dessa manhã. Jesus, em Lucas capítulo 21, verso 20 e 21, diz assim: Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Veja, queridos, a advertência de Jesus aqui aos discípulos naquela época. Jesus disse que quando houver uma espécie de um cerco na cidade de Jerusalém, o que as pessoas tinham que fazer? Fugir, não é? Nós lemos no texto. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês hoje, dessa manhã, é: como que nós, se nós estivéssemos lá naquele momento, iríamos ver ali o cerco? Nós sabemos que, diante da história, quem fez esse cerco foi o Império Romano. Como que a gente iria fugir se a cidade estava cercada? Foi o que Jesus disse ali. Aparentemente tem uma contradição naquilo que Jesus falou. Mas como nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um telescópio, e deixando bem claro que esse telescópio, quando ele avista, ele não anula aquilo que ele está vendo, ele só deixa mais claro. Eu vou mostrar para vocês hoje o que Jesus estava querendo dizer através do nosso telescópio, que é os escritos da serva do Senhor. Ellen White, relatando esse fato que Jesus mencionou ali em Jerusalém, ela diz assim no livro Grande Conflito, na página 26. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se em nossa nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Nós podemos tirar grandes tesouros aqui dessa passagem. E o primeiro deles é que quando os cristãos observassem o cerco lá em Jerusalém, eles deveriam fazer o quê? Fugir. Foi isso que Jesus falou e isso que a Ellen White falou. Mas Ellen White também compara esse cerco de Jerusalém com o quê? Com o decreto dominical, como o irmão disse. Ela compara o cerco de Jerusalém
com o decreto dominical. Ela usa a palavra arrogar-se. Quando a nossa nação, ou seja, os Estados Unidos, pela qual ele está falando, quando os Estados Unidos arrogar-se, essa palavra significa o quê? Ter a pretensão, não é o decreto dominical em si, mas é a nação ter a pretensão de dar o decreto. Então é tempo de nós deixarmos as grandes cidades, iguais aos judeus do primeiro século, tinham que deixar as grandes cidades. E a gente vê através da história que a destruição de Jerusalém foi no ano 70. Mas no ano 66, meus irmãos, 4 anos depois, Jerusalém foi cercada pelo exército romano através do general Céstio. Ele veio, cercou a cidade, e aí os cristãos que observaram a mensagem de Jesus se lembraram, e aconteceu uma coisa, meus irmãos, muito interessante, que eu gostaria de relatar também para você, através do escrito aqui da serva do Senhor. Depois que os romanos, sob Céstio, cercaram a cidade, olha o que aconteceu, meus queridos. Inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Então ficou claro agora para mim e para você uma coisa. O general romano Céstio veio, cercou a cidade no ano 66. Aqueles cristãos que observaram as palavras de Deus entenderam de Jesus, entenderam que aquele era o momento de se retirar, mas Deus estava coordenando aquilo ali, meus irmãos. A misericórdia de Deus fez com que o general retirasse as suas tropas sem o quê? Sem a mínima razão aparente. Tudo estava favorável para o cerco da cidade. Então Céstio retirou o cerco, retirou as suas tropas, voltaram para Roma, e aí o que aconteceu? A serva do Senhor que proporcionou a hora dos servos de Cristo retirarem da cidade. Demorou quase 4 anos, meus irmãos, para aqueles que expectaram a mensagem de Jesus se preparassem. Porque o historiador Flávio Joséfo, no ano 70, ele viveu ali aproximadamente naquela época da destruição de Jerusalém, e ele menciona que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas no cerco de Jerusalém, e outras 97 mil pessoas foram levadas cativas pelo Império Romano. Mas aqueles cristãos que lembraram das palavras de Jesus, quando viram o cerco no ano 66, o general retirou suas forças, eles entenderam, agora é a nossa hora de se retirar. E então, meus irmãos, os cristãos se retiraram para uma cidade que ficava ali a 30 quilômetros ao sul da Galileia, uma cidade chamada Pela. E essa história para nós é magnífica, meus irmãos. Porque a serva do Senhor disse que, comparando aí a essa experiência do cerco de Jerusalém, eu e você teríamos que fazer o quê? Quando o arrogar-se a nossa nação, a pretensão de impor o decreto dominical, nós teríamos que se retirar das cidades. Agora, essa questão deve ser trabalhada na igreja de uma forma muito equilibrada, meus irmãos, para nós não irmos para extremismos. Veja bem aqui. Você sabe que está escrito na palavra de Deus que todas as vezes que Deus vai dar um juízo a uma nação, todas as vezes que Deus vai dar um juízo a um povo, uma nação, uma cidade, ou seja qualquer coisa, Deus faz o quê, irmãos? Avisa. Não é isso que está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7? Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Irmãos, então veja bem. Vocês acham que naquela destruição de Jerusalém, além de Jesus pregar aquela mensagem, vocês acham que não teve um outro mensageiro? Ou que Deus não avisou? Olha aqui o que está escrito no texto da serva do Senhor, ainda no grande conflito, na página 30. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que sobreviriam à cidade. Ai dos habitantes de Jerusalém, ai dos habitantes dela. O seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. A serva do Senhor diz que um homem, durante 7 anos, ficou subindo e descendo as ruas da cidade de Jerusalém,
proclamando as desgraças que iriam sobrevir sobre aquela cidade. Então, a misericórdia de Deus foi tão grande que, além de Jesus ter pregado, além dos apóstolos pregarem em todo o Império Romano, o que aconteceu ali? Deus ainda enviou um ser misterioso, que nós não sabemos a identidade, que a serva do Senhor disse que ficou 7 anos descendo e subindo as ruas de Jerusalém, proclamando as desgraças que sobreviriam à cidade. Aquelas pessoas tiveram muito tempo, meus irmãos, para se prepararem. E o que elas fizeram? Negligenciaram a voz de Deus. E o arrogar-se a nossa nação, os Estados Unidos, igual a Ellen White disse, com o decreto dominical, seria então o tempo de nós deixarmos as cidades. Irmãos, quem está estudando e acompanhando o desenvolvimento da profecia sabe. No ano de 1888, teve um senador lá nos Estados Unidos chamado Henry Blair. Ele lançou um projeto na Câmara, ali no Senado, né, americano, sobre um projeto dominical. Só que esse projeto não foi para frente, ele foi engavetado porque teve duras críticas, especialmente de um homem chamado Alonso T. Jones. Então esse projeto de decreto dominical lançado por esse senador, Henry Blair, foi engavetado. Isso no ano de 1888, lá nos Estados Unidos. Recentemente, irmãos, eu acompanhei a notícia de uma senadora chamada Sylvia Allen, ela mencionando que os Estados Unidos deveria estar o quê? Debatendo um projeto de lei que obrigue todos os cristãos a irem a uma igreja no domingo de sua preferência. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem, a igreja se unindo, os protestantes dos Estados Unidos se unindo uns com os outros, abraçando as ideias do papado. O Papa Francisco discursou lá no ano de 2015, no Congresso norte-americano. Lá ele falou sobre a importância da guarda do domingo. Então, o arrogar-se que a Ellen White disse, já aconteceu. A pretensão de dar o decreto já aconteceu, meus irmãos. E o tempo de nós sairmos das grandes cidades, igual os cristãos ali na época de Jesus, era qual? Era quando o cerco fosse feito. E para o nosso tempo agora é quando a pretensão do decreto fosse dada. Isso já aconteceu. A Hillary Clinton também, ela disputou a presidência com o Donald Trump no ano de 2016, e ela falou que a política nossa, ou seja, a dela, poderia ajudar o Vaticano a avançar em muitos princípios. Se isso não for a pretensão para você, eu não sei mais o que é. Então veja bem, a mensagem de Deus é que eu e você nos retiramos da cidade, assim como Jesus falou lá, próximo ali à destruição de Jerusalém. Agora, meus irmãos, se todos nós aqui sairmos das grandes cidades, como que o evangelho vai ser pregado aqui? Olha o que diz o texto da serva do Senhor. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Isso está no livro Vida no Campo, na página 44. Nós precisamos estar morando nas cidades para pregar o evangelho? A serva do Senhor disse que não. Nós não precisamos. Porque ela ainda citou lá no livro Vida no Campo o exemplo de Enoque. Enoque, ele ia nas cidades, pregava o evangelho e depois ele se retirava. Nós temos um exemplo de Enoque e de outras pessoas na Bíblia. O próprio João Batista, ele morou a vida inteira no deserto. Ele se preparou lá no deserto, ele não estava nos centros, nas grandes cidades lá de Israel na sua época. Então, meus queridos, nós não precisamos de estar morando nas cidades. E essa mudança da cidade para o campo, ela envolve muito tempo. Ela envolve muito tempo, meus irmãos. Não é da noite para o dia que você vai conseguir colocar isso na sua cabeça, conseguir se preparar, você e sua família, para se retirar da cidade. Só que eu já estou olhando um terreno no campo, já tem mais de 5 ou 6 meses. Porque você tem que considerar algumas questões, você tem que considerar o acesso, você tem que considerar a terra, você tem que considerar o preço, a distância, enfim, são inúmeras coisas que você tem que considerar para você comprar um terreno. E tem pessoas, meus irmãos, nós sabemos de muitos de nós, adventistas, que às vezes já têm até fazendas em locais já desertos, mas não se retiraram ainda das cidades. Eu não estou falando aqui, sair das cidades, para você fugir, não é isso. Mas todos nós sabemos que a permanência nas grandes cidades, ela dificulta o nosso relacionamento com Deus, porque as poluições que estão aí fora do pecado são muito mais constantes nas cidades do que uma vida no campo. Eu sei que vocês vão concordar comigo. Essa é a verdade.
Então tudo deve ser feito com o quê? Igual a própria Bíblia diz, as coisas de Deus devem ser feitas com decência e ordem. Veja bem aqui o que está escrito ainda no texto da serva do Senhor. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saiam dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente permanecem nas cidades fazem no pondo em perigo a salvação de sua alma. Veja que a serva do Senhor escreveu isso aqui há mais de 100 anos atrás. Que as nossas cidades iriam o quê? Atingir um estado imoral, que era muito difícil de você servir a Deus aqui, morando nas grandes cidades. Ia chegar a esse nível. Ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás. E aqueles que desnecessariamente permanecem na cidade, fazem o que ela falou? Colocam em risco a sua salvação. Isso quer dizer, então, irmãos, que tem pessoas que são necessárias ficar na cidade? Tem. Que ela falou os que desnecessariamente. Tem pessoas, meus irmãos, que têm condições de se retirar das grandes cidades para o campo e não se retiram. Para ter uma comunhão com Deus, se preparar para a grande crise. Você vai ter que se preparar, meus irmãos, porque no decreto dominical, aquelas pessoas que ficarem nas cidades, nós vamos dar aqui um pouco adiante, elas vão passar muito mais dificuldade do que as pessoas que vão estar no campo. Tem pessoas, irmãos, no nosso meio que tem 3, 4 carros, 3, 4 casas nas grandes cidades, mas não aceitam a mensagem que nós devemos morar no campo. Por quê? Porque a pessoa ela está simplesmente aqui nas cidades, não porque ela quer pregar o evangelho, nós não podemos generalizar, é claro. Algumas estão aqui porque querem pregar o evangelho. Mas ela quer os confortos que a cidade nos dá. Escola, casa, faculdade, supermercado, tudo isso, todas as mordomias, os benefícios, melhor dizendo, que a cidade nos oferece. Então o tempo de nós prepararmos é o quê? É agora. Eu não posso esperar o decreto dominical. Aquele sinal que foi dado por Jesus ali era o cerco de Jerusalém, mas aquele cerco foi retirado e as pessoas tiveram um tempo para se preparar. Falando ainda desse tema, a serva do Senhor diz no livro Mensagens Escolhidas, ela diz o seguinte: até que sejam possível saírem durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário. Então, primeiro ponto aqui, tem pessoas que vão ter dificuldade em sair das grandes cidades? Vão. Por quê? Imagina só aqui, uma pessoa que ela recebe, digamos que um salário mínimo e ela tem 3 filhos e mora de aluguel. Ganha R$1.000 aí. Essa pessoa tem condição, irmãos, de sair das grandes cidades, comprar alguma coisa no campo? Não, não tem. O que essa pessoa vai fazer? Colocar os casos na mão de Deus, orar ao Senhor, que Ele vai prover sim. Só que isso é um caso de muita busca, muita oração, e Deus vai abrir sim um mar vermelho para essa pessoa. Basta a pessoa querer buscar. Agora, por outro lado, se nós, no tempo que nós estivermos aqui, nós temos que fazer o quê? Estar ativos em fazer o trabalho missionário, irmãos. Nós estamos ativos em fazer o trabalho missionário? Não estamos. Recentemente eu fiquei sabendo, aqui em Minas Gerais, 853 municípios existem aqui no estado de Minas. É o estado do Brasil que mais tem municípios, 853. E eu fiquei sabendo recentemente que 101 municípios não têm a presença da Igreja Adventista, nesses 101 municípios. Não tem a presença. Então, meus queridos, não venham com essa desculpa de que todos nós estamos aqui nas grandes cidades para pregar o Evangelho, ou para ir até mesmo na igreja. O reflexo de nossa igreja reflete para você e para mim, nos nossos cultos de quarta-feira, nos nossos cultos de domingo. Observe se todas as pessoas vêm aos cultos nas quartas e aos domingos. Observe se as pessoas estão realmente preocupadas em adorar a Deus na igreja. Observe se as pessoas estão preocupadas em realmente levar o evangelho a esses municípios que não têm ainda a presença da igreja. É muito fácil. Por exemplo, alugamos aí um ônibus, colocamos na porta da igreja e falamos assim: vamos aí um sábado à tarde pregar o evangelho em alguma dessas cidades? Vamos ver se alguém vai se manifestar. É claro que não. A maioria de nós estamos nas cidades por causa dos benefícios que a cidade nos traz. É a verdade, irmãos, é a verdade. Mas é a mensagem que tem que ser pregada. Algumas pessoas ainda dizem para mim: irmão, mas você já tem aí quase 5 anos de casado, por que você ainda não arrumou um filho até hoje? Não teve uma criança? Irmãos, só se for por um acidente. Mas eu não quero um filho meu nascendo nessas grandes cidades.
Eu não quero, porque as influências do diabo aqui são muito grandes. Respeito quem tem, não estou falando aqui que eu sou melhor ou pior, não é isso. Entendam a mensagem desta manhã. Eu estou falando só que se for por um motivo de acidente. Porque as influências do mal que existem nas cidades são para a perdição das pessoas, de nossas crianças e dos nossos jovens. Por isso que é tão difícil fazer um jovem hoje estudar a lição de escola sabatina, ou fazer o trabalho missionário, ou se santificar num namoro. Os nossos namoros estão pior que os namoros do mundo. Essa é a mensagem. Essa é a verdade que tem que ser dita no nosso tempo. Mas, queridos, essa mudança para o campo, ela deve ser feita de que forma? Com cuidado, com decência e ordem. Se você estiver esperando vir o decreto dominical, como que você vai comprar um terreno? Como que você vai abastecer seu carro? Já pararam para pensar? Nós não vamos, a menos que recebamos o sinal da marca da besta. Essa é a única solução. O tempo de nos prepararmos é agora. Se agora está difícil, se agora requer muito tempo, eu já estive conversando com alguns irmãos que já se retiraram para o campo. E o processo de mudança é, na verdade, mais ou menos aí que eu cheguei à conclusão, de 3 a 4 anos. Porque a pessoa ela tem que plantar. Imagina só, eu vou comprar um terreno no campo agora e eu planto ali uma mandioca, um pé de manga. Irmãos, quanto tempo que vai durar até que eu tenho que esperar até que essa mandioca lhe dê? 2 anos, igual o irmão falou aqui, o irmão já deve ter conhecimento aí, né, sobre agricultura, essas coisas. Pelo menos 2 anos. E eu construir a minha casa, eu tenho que me habituar, irmãos, com algumas coisas que existem no campo e que aqui na cidade não tenha. Então tudo deve ser feito com o quê? Com cuidado. O tempo de buscar é agora. Olha aqui o que a serva do Senhor diz no livro Eventos Finais. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente a mudança para o campo. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Veja que ela menciona aqui a palavra cuidadosamente várias vezes, para não ter pretexto para algumas pessoas dizerem assim, não, mas a Ellen White disse que eu tinha que mudar para o campo, a pessoa não se prepara, faz tudo errado, dá tudo errado. Veja bem aqui, às vezes o irmão tem ali uma empresa na cidade, é o seu ganha-pão, vende tudo, vende a casa, vende o carro, sem planejamento, dá tudo errado, e aí depois põe culpa nos escritos da serva do Senhor. Ou se não, põe culpa no pregador, o pregador pregou na igreja aquele dia. Então, meus irmãos, tudo deve ser feito com o quê? Com cuidado. E o texto continua, pode haver indivíduos que agem precipitadamente, nada se faça de maneira desordenada. A mensagem de Deus é o quê? Nada se faça de maneira desordenada. Nós temos que procurar, temos que observar experiência de pessoas que já foram. Tudo isso deve ser feito com o quê? Com decência e ordem. E nós temos mais aqui. Ainda no livro Vida do Campo, a serva do Senhor diz assim, repetidas vezes o Senhor tem dado instruções, veja que é uma instrução dada por Deus, de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Veja que ela está mencionando aqui o decreto dominical. Para as pessoas poderem comprar, o que vai acontecer? Vai ter que se submeter ao decreto, queridos. Não há outra forma. Vai ser sério esse problema de comprar e vender. Então nós temos que fazer o que agora? Se preparar nesse momento. Momento de liberdade religiosa. Algumas pessoas falam assim, não, é muito difícil isso acontecer. Queridos, você vai ver aqui, no final dessa mensagem, que o que vai acontecer com essas pessoas que acham que isso é muito difícil de acontecer. Que tratam a mensagem de Deus com presunção. Essa é a melhor palavra que nós podemos encontrar. E veja bem, esse é o tempo, ela continua dizendo aqui, esse é o tempo para que nosso povo leve suas famílias das cidades para as localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos nossos jovens, foi aquilo que eu acabei de dizer para vocês aqui hoje, muitos dos nossos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados por quem? Pelo inimigo, pelo diabo. É muito difícil, irmãos, eu vejo pais explicando para mim, está difícil de criar o meu filho hoje. É difícil, está respondão, não vai bem na escola, assiste porcaria na televisão.
Por mais que o pai ele tenta lhe dar uma educação para o seu filho, embora a influência seja muito importante, tá? Ele às vezes não consegue, por quê? Porque o ambiente que ele está inserido não é propício para aquilo. Morar nas grandes cidades não é propício para você dar uma educação para o seu filho. Então, queridos, baseado nessa história lá de Jerusalém, no ano 70, eu gostaria de mencionar também para vocês uma outra história que houve aqui na Bíblia. E o apóstolo Paulo mencionou que, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que essas coisas que aconteceram com essas pessoas no passado foram escritas na Bíblia para servir como advertência para mim e para você hoje. Vimos lá o que aconteceu com as pessoas no cerco de Jerusalém, aquelas que não se atentaram à palavra de Deus. E quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos aqui, em Lucas capítulo 17, dos versos 32 e 33, Jesus mencionou ali uma frase muito importante que poucos levam em consideração aquilo ali. Jesus disse assim, em Lucas capítulo 17, versos 32 e 33, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato, a salvará. Jesus mencionou para mim e para você. Nós devemos fazer o quê? Lembrar da mulher de Ló. Então vamos lembrar a experiência de Ló. Entre aspas, meus irmãos, entre aspas, Ló esperou o decreto dominical da sua época para poder se preparar. Foi isso que aconteceu ali, na história de Ló. Ele esperou o decreto dominical chegar na sua época para ele se preparar, para ele se retirar dos campos. Você conhece bem a história. Ló, ele escolheu aquela cidade ali de Sodoma, porque ela aparentemente era melhor do que as outras, ou do que a vida no campo. Ele escolheu aquilo ali porque ele achou que aquilo ali seria melhor para ele, para a família, para os filhos dele. E por causa da imoralidade daquela cidade, Deus então deu o juízo. Aqueles anjos visitaram a casa de Ló. Ló então recebeu aqueles anjos e ele foi advertido. Você tem que... O momento agora é o quê? Fugir. Porque Ló não se preparou antes. Ele deixou para quê? Para fazer as coisas na última hora. Os anjos falaram, não tem mais tempo. Você tem que pegar a sua família, sua mulher, os filhos e fugir. Porque há uma grande diferença de você se preparar, de você fugir. Vocês entenderam? Há uma grande diferença. E o exemplo mais claro disso na Bíblia é o exemplo de Ló. O que a serva do Senhor escreveu aqui, no livro Patriarcas e Profetas, a respeito da experiência de Ló, porque se Jesus disse que eu e você teríamos que lembrar da mulher de Ló, então nós temos que estudar essa passagem. Ela disse assim, Ló voltou triste para casa e referiu a história de seu insucesso. Então os anjos o mandaram levantar-se e tomar a esposa e 2 filhas que ainda estavam em casa e deixar a cidade. Ló, porém, demorava-se. Alguns de seus filhos apegaram-se a Sodoma e sua esposa recusou-se a partir sem eles. Era difícil abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida pelos trabalhos de sua vida inteira, a fim de sair como um errante destituído sem bens. Veja, meus irmãos, era difícil para Ló abandonar tudo aquilo que ele havia construído. Casa luxuosa, trazendo para os nossos dias aqui, carros, empresas, roupas de marca. Era difícil para Ló largar aquilo. Os filhos de Ló se apegaram aos benefícios da cidade. Aparentemente, para eles, era um benefício. E, pasmo pela tristeza, demorava-se, relutante em partir. Os anjos chegaram, avisaram para Ló que ele tinha que pegar a família dele e se retirar, fugir. E ele então fazia o quê? Demorava-se. Se não fossem os anjos, presta atenção nessa mensagem aqui. Se não fossem os anjos de Deus, todos teriam perecido na ruína de Sodoma. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão a ele, sua esposa e filhas, e os levaram para fora da cidade. De novo foi dada a ordem solene de apressar-se, pois a terrível tormenta demorar-se-ia apenas um pouco mais. Mas um dos fugitivos aventurou-se a lançar um olhar para trás, para a cidade condenada, e se tornou um monumento do juízo de Deus. Agora aqui, o momento solene da mensagem. Se o próprio Ló
não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou sua perdição, mas a hesitação e a demora dele fizeram com que ela considerasse sem seriedade a advertência divina. Meus queridos, vocês entenderam a mensagem? Foi grande o texto, mas eu acredito que vocês entenderam. Foi dada a mensagem a Ló. E aquele relutar ali com os anjos. Ah, será que eu vou? Não, está difícil, é complicado largar a cidade, a minha casa é difícil, é muito difícil. Não dá, os meus filhos gostam daqui, minha mulher gosta, se apegou a esse local. Não dá para se retirar agora. Ah, não posso ir para aquela cidade, deixa eu ir para outra. Aquela hesitação ali, meus queridos, fez com que a mulher de Ló perdesse a salvação dela. Não só a mulher, mas os filhos, os genros, todas as pessoas da família de Ló. E aqui a gente vê, tá? O grande e como é importante o seu testemunho na vida de uma pessoa. A salvação é individual? É individual. Nós não estamos pregando aqui salvação coletiva. Mas o testemunho e a influência que você pode exercer sobre uma pessoa é o quê? Grande, a ponto de você fazer ela herdar a vida eterna ou se perder. Porque a mulher de Ló, quando ela via um marido naquela hesitação, o que ela pensou? Ah, talvez não é tão séria a mensagem. Ah, talvez não é, sabe? A gente pode ficar mais um tempo aqui. A misericórdia de Deus é tão grande. A influência de Ló fez com que a mulher dele perdesse a salvação. E aí tem muitos pais hoje. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa. E essa pessoa falando assim comigo, irmão, mas é muito difícil de vir o decreto dominical. É muito difícil. Olha para você ver, uma pessoa da igreja falando comigo. É muito difícil, porque veja bem, nós temos a Constituição Federal no Brasil de 1988, que assegura o direito a todos de andar e ir e vir, direito de estudar, direito de exercer a fé. Temos a Constituição Federal lá dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana, que é até mais poderosa do que a brasileira. E aí tem pessoas que dizem assim, não, isso é muito difícil de acontecer. Essas pessoas falam assim, não, meu filho não quer servir a Deus. Está difícil de levar meu filho para a igreja. Sabe por que está difícil de levar o seu filho para a igreja? Ou o seu parente para a igreja? Porque essa pessoa não está vendo em você a mensagem. Essa é a verdade. O filho do irmão não converte porque não vê nele que ele crê na mensagem. Ele duvida da mensagem. O filho não vai crer, irmãos. Assim como a mulher de Ló não acreditou na mensagem. Não vai acreditar. Os filhos não vão se converter. É isso que vai acontecer comigo e com você. Se nós não estudarmos a palavra do Senhor, se nós não crermos na mensagem, irmãos, porque não adianta nada você dizer que crê na mensagem as 3 mensagens angélicas. Adianta alguma coisa? Não adianta nada se você não viver, se você não encarnar aquilo, você não vai conseguir salvar nem a sua família, nem você. E meus queridos, veja bem aqui, vão ter aquelas pessoas, o grupo de pessoas que vão sair das cidades, vão sair, que vão se preparar, mas tem aquele grupo de pessoas que vão ficar nas grandes cidades. Algumas delas, Deus vai designar para que elas fiquem nas cidades, para poder pregar o evangelho. Algumas delas. Mas a grande maioria das pessoas que decidirem ficar nas grandes cidades, elas vão passar o quê? Por uma aprovação muito grande. Ela vai ter que ter uma fé semelhante à dos 3 amigos de Daniel lá. Ou você acha que só tinha os 3 lá de judeu? Tinha só os 3 lá de judeu? Não tinha. Só na primeira invasão de Nabucodonosor lá em Jerusalém, foi levado 10 mil judeus, meus irmãos. 10 mil judeus. Ezequiel foi levado na segunda invasão. Então você vai ter que ter uma fé semelhante, uma fé inabalável, igual, semelhante aos amigos de Daniel teve lá na província de Babilônia, para você resistir. Indo para o final da nossa mensagem. Isso é o que vai acontecer, meus queridos, no final dos tempos. O cuidado da obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente.
O patrão ou patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos. Mas veja bem, isso aqui eles estão falando sobre o decreto dominical. O pai vai mandar o filho, vai mandar o filho, guarde o domingo. O patrão vai oprimir o empregado. Você tem que acatar as leis do Estado. O marido descrente vai obrigar a esposa a aceitar ali o decreto, porque senão nós não vamos comer, nós não vamos poder comprar. É isso que vai acontecer. A afeição será alienada. Filhos serão deserdados e expulsos do lar por esses pais que eu acabei de mencionar aqui. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como o quê? Como escravos. Pessoas vão ser levadas presas, vão ter que professar sua fé em tribunais, vão passar fome, privação, presos, em calabouços. É as pessoas que vão ficar aqui e não querem se preparar para esse momento. Isso vai acontecer com esse grupo de pessoas. E, continua o texto, para a sabedoria humana, tudo isso agora parece impossível, e realmente parece, meus irmãos, é muito difícil. Eu já dei o exemplo aqui de pessoas da nossa igreja que pensam dessa forma. É muito difícil disso acontecer. Irmãos, cientificamente, para acontecer aquilo que Noé estava pregando no tempo dele, era impossível. Cientificamente era impossível. Nunca tinha havido uma gota de água que caísse do céu. Um velho de 500 anos pregando essa mensagem. Você acreditaria em Noé? Seja sincero, se você tivesse no tempo de Noé, você ia acreditar na mensagem dele? Um velho de 500 anos, dizendo que ia vir um dilúvio. Eu não iria acreditar, talvez, irmãos. Talvez não. Tanto é que Noé conseguiu salvar apenas 7 pessoas e da sua família. A gente está tão preocupado com batismos, só com batismos, mas na verdade, irmãos, a gente está esquecendo de uma coisa. Deus incumbiu essa igreja de pregar as 3 últimas advertências lá de Apocalipse. O batizar ou não é com o Espírito Santo, não é eu e você. A nossa mensagem, a nossa responsabilidade é pregar essa mensagem. Será que a gente é tão melhor que Noé assim, que conseguiu em 120 anos converter 7 pessoas? Entenda, quando eu disser converter, a gente sabe que é o Espírito que converte, mas ele ali através da sua mensagem. Será que nós somos tão melhores assim? É porque a gente está preocupado com o batismo, irmãos. Porque se a gente quisesse pregar realmente a mensagem, tem 101 municípios aqui em Minas Gerais que nem sequer, nunca ouviu falar da Igreja Adventista. Ou não tem a presença da mesma? Então não me venha com esse papo. Não me venha com esse papo de que nós estamos aqui nas cidades porque nós queremos pregar o Evangelho. Não é isso que se encontra. Para a sabedoria humana, como eu já disse aqui, tudo isso agora parece impossível. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sobre o governo de Satanás, porque você sabe, é isso que vai acontecer, né? O Satanás, o Espírito Santo vai parar de operar ali no coração dos ímpios. É isso que vai acontecer. Ele vai ser retirado, a sua obra, dos ímpios. E vai acontecer o quê? A Ellen White disse que vão acontecer o quê? Coisas estranhas. E vai acontecer realmente, irmãos, coisas estranhas. Nós já falamos aqui o que um patrão vai fazer com o seu empregado, o que um pai vai deserdar o filho. Marido descrente, o que vai fazer com sua esposa. Vão acontecer coisas estranhas quando o Espírito Santo, aquele único ser que pode refrear o mal, quando ele parar a sua obra no coração dos ímpios, vai acontecer coisas inacreditáveis. E a Ellen White disse assim: vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Vi então os principais homens da terra. Presta atenção aqui, queridos. Vi então, ela teve uma visão dos principais homens da terra consultando entre si e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Mas nesta hora de provação, os santos estavam tranquilos e calmos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que um meio de livramento lhe seria preparado. Viu, queridos? Aqui, ela teve a visão
O decreto de morte sendo espalhado em vários locais, em todos os locais da terra. É claro que isso aqui já vai ser depois do decreto dominical. Mas aonde essas pessoas vão estar? Nos campos reunidas. Aí vai ter pessoa que vai falar comigo, irmão, mas eu não tenho condição de comprar um terreno, é difícil, para mim não dá. Junte com a outra pessoa e compre então um terreno. O terreno é 30 mil, junte mais um irmão e compre, divide. 15 mil para cada, talvez não vai apertar tanto. Ah, irmão, mas não dá, é difícil. Mesmo assim não dá, é complicado dividir. Irmãos, a igreja de Atos, o que as pessoas estavam fazendo lá? Elas estavam vendendo as suas propriedades, era o contrário. Elas estavam vendendo as propriedades para repartir o pão com os irmãos. E hoje eu não posso comprar um terreno à meia com o irmão. Veja como que nós estamos distante da igreja dos apóstolos. Por isso que o decreto, por isso que o alto clamor ainda não foi dado, porque nós estamos muito distantes. Então veja bem, meus queridos, a hora de nós prepararmos é agora. A grande crise está por vir. Quem acompanha o desenrolar da profecia sabe que nós estamos próximo do decreto dominical.